Alô galera, meu nome é Júnior, sou enfermeiro. Decidi fazer aqui uma revisão de raciocínio lógico, justamente porque eu tenho visto assim, muitos colegas meus com bastante dificuldade de entender essa matéria, uma vez que na área de saúde basicamente assim, nunca é abordado, né? Ou às vezes assim, a gente nunca teve que ter contato com essa matéria de raciocínio lógico. Eu tenho visto assim bastante dificuldade, a galera comentando assim que não conseguiu entender realmente o que é raciocínio lógico. Então resolvi fazer assim um resumo para poder ajudar aqueles que ainda não conseguiram entender o raciocínio lógico, não conseguiram ainda entender as questões de resolução sobre tabela verdade e etc. Então, partindo do princípio que assim, a maioria de vocês já conseguiram aí pegar o começo da matéria ou ter lido alguma coisa, eu decidi fazer uma revisão e uma garimpada assim na internet, né, em relação às principais questões assim que a banca CESP vai cobrar aí e sempre cobra aí no concurso. Então, para entender raciocínio lógico, a gente vai partir aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender são proposições. O que seria proposição? Bom, uma proposição é uma sentença, nada mais do que uma sentença em que eu posso dar um valor lógico para ela. O que seria isso? Eu posso dizer se uma sentença ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, uma proposição é uma sentença declarativa que admite um e somente um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então entendam, Paulo é cantor. Essa sentença é uma proposição. Paulo pode ser cantor ou Paulo pode não ser cantor. Então eu posso dizer que essa sentença ela pode ser falsa, Paulo não é cantor, ela pode ser verdadeira, Paulo é cantor. Bom, as proposições declarativas elas são sempre fechadas, então elas são classificadas geralmente como verdadeira e falsa. Nunca uma sentença, guardem bem, nunca uma sentença ela pode ter um valor lógico verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ela só vai admitir apenas um valor. Então eu coloquei aí alguns exemplos assim de sentenças, né? Os gatos não voam. Como é seu nome? Saia já daqui. Não se esqueça de estudar. Que dia lindo. Bom, vamos observar essas sentenças aqui, essas proposições aqui. Bom, os gatos não voam. Todo mundo sabe que gato não voa. Eu posso declarar um valor lógico para essa sentença? Posso. É uma sentença falsa. Gato não voa. Pelo menos eu nunca vi, né? Bom, agora uma questão assim bem interessante. Olha só essa questão. Como é o seu nome? É uma frase interrogativa. Frases interrogativas eu não posso dar nenhum valor para ela. Nem se é verdadeiro ou se é falso. As frases exclamativas, frases imperativas também eu não posso dar nenhum valor. Saia já daqui. É uma frase imperativa. Eu não tenho como dizer se ela é verdadeira ou falsa. Eu não posso dar um valor para ela. Não se esqueça de estudar. Não se esqueça de estudar. Também isso aqui é uma frase que eu não posso dar nenhum valor para ela. Que dia lindo. Também eu não posso dar nenhum valor. Que dia lindo. Não posso dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, lógico, basicamente, proposição é uma sentença. É uma frase em que eu possa colocar um valor lógico para ela, sendo verdadeiro ou falso. Bom, isso é a base para você poder entender proposições. Então, isso aí, quem não conseguir entender isso, não vai para frente. Mas é super simples, né? Então, proposições são apenas uma sentença, uma frase em que eu possa dar algum valor lógico. Que seriam esses valores lógicos? Esses valores lógicos seria verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, proposições é o todo conjunto de palavras ou símbolos. Mais adiante nós vamos ver que essas sentenças elas podem ser representadas por símbolo, que exprimem pensamento de sentido completo ou fechado. Então, alguns outros exemplos aqui que eu peguei. A Lua é um satélite da Terra. É verdadeiro, a Lua é um satélite da Terra. A Copa do Mundo de 2014 será realizada na Alemanha. Não, isso aqui é uma frase falsa. Mas é uma proposição, porque eu posso colocar um valor lógico falso para ela. Recife é a capital de Pernambuco. Verdadeiro. Então,
Coloquei um valor verdadeiro. É uma proposição. 3/5 é um número inteiro. Falso. 3/5 é um número fracionário, né? Não é um número inteiro. Mas é uma proposição. É uma sentença em que eu coloco um valor lógico falso para ela, né? 3 elevado a 2 é igual a 9. Verdadeiro. Também é uma proposição. O número racional, o número R aqui o número π é um número racional falso. Isso não é um número racional, né? Então, qualquer sentença em que eu possa colocar um valor lógico para ela, sendo verdadeiro ou falso, eu vou declarar como uma proposição. Bom, como eu havia dito, a gente tem que ter sempre em mente alguns princípios básicos aqui das proposições. O princípio da não negação, que seria isso, ó. Uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Então eu não posso ter uma frase em que ela tenha dois valores, verdadeiro ou falso. Isso não existe. E o princípio do terceiro excluído, toda proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Isto é, verifique-se sempre um desses casos e nunca um terceiro. Então, a sentença ela vai ser verdadeira ou falsa. Então eu acho que isso aí até o momento está tranquilo. Bom, resumindo, classificações das proposições. Bom, primeiramente as proposições simples são aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesmo. São representadas por letras minúsculas. Bom, proposições simples são proposições que não vêm acompanhadas de nenhum outro, ou não vêm ligado por nenhuma outra conjunção. Mais à frente vocês vão ver o que seria isso. Então, basicamente, ela não contém nenhuma outra proposição como parte integrante. Então, Pedro é estudante é uma proposição simples. A Beija-Flor foi a escola de samba campeã no Carnaval do Rio em 2008. É uma proposição simples. O número 25 é quadrado perfeito. Também uma proposição simples. As proposições compostas são aquelas formadas pela combinação de duas ou mais proposições. E elas são representadas pelas letras maiúsculas, né? Então vamos lá. Proposições compostas são proposições representadas, ligadas por conectivos. Então aqui, Carlos é farmacêutico e Pedro é estudante. Isso aqui é uma proposição composta, porque ela está ligada a um conectivo e. O número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito, também uma proposição composta. O programa é bom e a internet é lenta. Então, vemos que nesses três exemplos aqui, as nossas proposições estão ligadas por um conectivo, né? Conectivo e. Conectivo e. Desculpa aí a falta de habilidade, porque é a primeira vez que eu trabalho com esse software, né? Eu não tenho muito hábito aqui de trabalhar com isso, não. Então tá. Bom, a banca, como qualquer outra banca, a banca CESP, ela cobra muito a questão de você representar a sentença, as frases, né, as proposições, tanto simples como compostas, por letras, né? Então, as proposições simples, elas são representadas por letras minúsculas. Geralmente, as letras que representam a sentença são P, Q, R, S, T. Mas assim por diante, P, Q, R, S, T, U, V, independente. Mas são sempre as proposições simples representadas por letras minúsculas. E as proposições compostas, elas são representadas por letras maiúsculas também, P, Q, R, S, T. E a negação das proposições, elas são representadas por esse símbolo aqui. O tio, ele é muito usado como para você negar uma sentença. E esse símbolo de negação aqui, preste bem atenção nesse símbolo de negação aqui, porque ele é um símbolo que a banca CESP ela vai cobrar bastante. Esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque eu não tenho uma mesa digitalizadora não, então vou ter que ter paciência. Esse símbolo aqui é um símbolo de negação, assim como o tio também é um símbolo de negação. Então reparem que a banca CESP, na hora dos exercícios, na hora da prova, vai vir sempre esse símbolo aqui como uma negação, ok? Então vamos lá. Bom, para que eu represente essas sentenças, né, essas proposições, essas frases que eu posso dar um valor lógico, eu preciso de conectivos. E geralmente os conectivos, usualmente são esses aqui: o e, o ou, o não, o se então, se e somente se. Bom, mais na frente a gente vai ver assim com mais calma como é que a gente vai trabalhar com esses conectivos.
Então, algum exemplo aqui de proposições aqui compostas e simples, né? Vocês podem observar que essas proposições aqui, igual essa composta, ela está sendo representada aqui por uma letra maiúscula. O número 6 é par e o número 8 é cubo perfeito. Então está aqui o conectivo E ligando essas duas sentenças aqui. Então isso aqui é uma proposição composta. Que também aqui é uma letra maiúscula representando uma proposição composta ligada pelo OU, né? Então o triângulo ABC é retângulo ou é isósceles. Aqui nós vemos aqui claramente uma proposição simples ligada por nenhum conectivo. Então ela está sendo aqui representada por uma letra minúscula, não está chovendo. S, né, representando aqui uma proposição composta. Se Jorge é engenheiro, então sabe matemática. Então está vendo que essa proposição está sendo representada por isso aqui, né? É uma condicional. Mais tarde a gente vai ver o que é uma conjunção, uma disjunção, uma condicional e uma bicondicional. Mas a priori eu quero que vocês gravem somente isso mesmo, né? Então a proposição composta é ligada pelo C então, e o T aqui, né, maiúsculo, também representando uma proposição composta. O triângulo ABC é equilátero se e somente se, né, essa bicondicional é equiângulo. Bom, então basicamente os conectivos que a gente vai trabalhar, que a gente trabalha dentro do raciocínio lógico, são esses aqui: o E, o OU, o não, o C então e C somente C, ok? Bom, agora interessante saber que, como nós trabalhamos com sentenças declarativas, elas podem ser representadas, esses conectivos, eles podem ser representados, eles são representados, eles não podem, eles são representados por símbolos também. Então, o conectivo E, deixa eu tentar desenhar aqui, né, uma letra, conectivo E, isso, ele é representado por esse símbolo aqui. Então, é um acento circunflexo, né, a gente conhece. Então, o conectivo OU, que é uma disjunção, ele é representado por esse símbolo aqui, como um acento circunflexo aqui virado de cabeça para baixo. Isso aqui é o OU. O C então, que é uma condicional, representado por essa seta aqui. E o C somente C, representado por esta seta aqui. Ok? Bom, continuando, uma das questões aqui mais importantes que sempre é cobrado, né, no raciocínio lógico, é a negação das proposições. Então reparem bem, negar uma proposição, uma sentença simples, é muito fácil. Então atentem aqui para essa sentença aqui, essa proposição composta. Marcos é médico e Maria é estudante. Vamos transformar aqui, vamos pegar aqui as proposições simples. Marcos é médico. A negação de uma proposição simples é só você colocar o não. Marcos não é médico. Mesmo Maria é estudante, Maria não é estudante. Bom, isso é muito fácil, mas o que vai ser cobrado é o difícil, infelizmente, né? Então, a negação das proposições compostas é que exige uma maior atenção. Vamos lá, por quê? Porque quando você nega uma sentença, uma proposição composta, você vai ter que trocar também o conectivo. Reparem bem, veja, Marcos é médico e Maria é estudante. Essa proposição composta, ela está ligada por um conectivo, como a gente viu anteriormente, né? O conectivo E. Esse conectivo E é chamado de conjunção, é uma conjunção. Para que eu possa negar essa proposição aqui composta, eu vou ter que trocar esse conectivo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou negar a proposição. Marcos não é médico, né? Vou colocar uma negação aqui e vou trocar o E pelo OU. Eu vou trocar o conectivo, que é uma conjunção, por uma disjunção. Marcos não é médico ou Maria não é estudante. Então, muita atenção, porque quando você negar uma proposição composta ligada pelo conectivo E, né? Deixa eu mudar aqui, porque eu não tenho ainda essa mesa digitalizadora, então minha letra está horrível. Veja bem, gente, o conectivo E, quando você nega uma proposição composta ligada por essa conjunção E, você vai ter que trocar, né, a proposição e colocar uma disjunção. Esse aqui, o OU. Então, super simples, né?
Negando a proposição composta ligada pelo conectivo E, eu vou mudar pelo conectivo O e troco o verbo. Marcos não é médico ou Maria não é estudante. Bom, continuando. Anteriormente nós vimos, né, que negar uma proposição composta ligada por uma conjunção, que é o símbolo E aqui, né, eu tenho que mudar esse conectivo E pelo OU, que é uma disjunção. Então, Marcos não é médico ou Maria não é estudante. Então, vamos ver o contrário. Como é que eu nego uma proposição composta ligado pela disjunção, né? Pelo OU aqui. Desculpa, aqui. Ligado pelo OU. Ligado pelo conectivo OU. Vamos lá. Então, é simples também. Quando eu vou negar uma proposição composta ligada pelo OU, eu vou colocar o conectivo E. Então, ficaria assim, Marcos é médico ou Maria é estudante. Marcos não é médico, né? Marcos não é médico e, olha só, conectivo E aqui, Maria não é estudante. Bem, peço desculpa, não sei se essa aula está sendo muito amadora, não tenho muito... A minha primeira videoaula, a minha única intenção aqui para a galera aí da enfermagem é poder ajudar. Né? Na medida em que eu ajudo o outro, eu creio que indiretamente eu estou sendo ajudado, né? Eu creio muito nisso, que reter conhecimento não ajuda nada. Você tem que transmitir esse conhecimento, você tem que ajudar ao próximo, aí a sua vida ela toma um rumo legal. O meu desejo é que todos passem no concurso, quem dera que todos pudessem, né, conseguir esse emprego aí tão almejado. Mas infelizmente nós sabemos que o concurso vai selecionar pessoas, e assim, eu creio que o raciocínio lógico, ele vai ser um diferencial muito grande, né, na hora da prova. Aqueles que conseguirem gabaritar o raciocínio lógico vão estar na frente, né, porque muita gente, infelizmente, não tiveram oportunidade de aprender. E raciocínio lógico leva tempo, leva dedicação, muita gente trabalha muito, muita gente nem nunca ouviu falar de raciocínio lógico. Então, assim, o meu único intuito dessa aula é ajudar. Então, me desculpe aí se a aula realmente não tiver muito... muito boa, né? Não estiver muito didática, mas eu estou aí fazendo aquilo que eu posso, aquilo que eu entendo, né? Então vamos lá. Então essa aqui que é aquela famosa lei de Morgan que está lá no edital, né? Quando eu vou negar uma proposição ligada por uma disjunção, né? Eu vou transformá-la colocando o conectivo E. Então aquela representação que eu falei ali, né? Que os símbolos compostos representados por letras, está aqui, ó, a representação dessa sentença aqui acima. P e Q, né? E aqui embaixo, que é a negação do P e Q, é não P e, olha só a troca do conectivo E, não Q. Lembrando que esse símbolo aqui de negação aqui, esse símbolo, a banca CESP, ela utiliza, bom, é o que eu vejo nos exercícios, né? É que ela sempre utiliza somente esse símbolo. Eu nunca vi aquele tiozinho, não. Se cair também tanto faz, mas é só para vocês compreendam que esse símbolo é o símbolo de negação. Não P e não Q. Então vamos lá no enunciado aqui. Para negarmos uma proposição composta ligada pelo conectivo operacional ou, basta negarmos ambas as proposições individuais simples e trocarmos o conectivo ou pelo conectivo E. Ou seja, transformaremos uma disjunção inclusiva em uma conjunção. Então aqui um outro exemplo, Augusto é feio. Isso aqui é uma proposição simples. Maria é bonita, também é uma proposição simples, que está ligada por um conectivo aqui, por uma disjunção. Ou, como é que eu vou fazer essa negação? Está aqui as letras representando P, Augusto é feio, Q, Maria é bonita. Super simples. Negando, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse ou em E. Então eu vou negar as duas proposições simples, né? Augusto é feio, Augusto não é feio. Maria é bonita? Maria não é bonita. Vou trocar esse conectivo ou pelo conectivo E. Então ficaria Augusto não é feio e Maria não é bonita. Então, só lembrando mais uma vez, olha só. Proposições ligadas por conjunção E, eu vou mudar, colocar o conectivo OU. Nisso na negação. Proposições ligadas, né? Proposições compostas ligadas pelo OU, a negação dela eu vou trocar o OU pelo E. Super simples, né, galera? Super simples. Então vamos lá. Então nós vimos que a negação de uma disjunção, né, que é o conectivo ou, eu vou negar as duas proposições simples aqui, né, e vou trocar pelo conectivo E. Então vamos ver agora como que a gente faz a negação da condicional. Condicional, lembrando, né, que é aquela se então, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se então.
Então, como que eu vou negar? Veja bem, para negarmos uma proposição condicional, repete-se a primeira parte, troca-se o conectivo por e negue-se a segunda parte. Veja só. Se sou inteligente, então passarei de ano. Bom, sou inteligente, uma proposição simples, passarei de ano, outra proposição simples, que está ligada por um conectivo, né, que é o condicional, se então. Então, se sou inteligente, então passarei de ano. Veja bem, olha ele aqui, ó, o se então aqui. Se então, se sou inteligente, então passarei de ano. Como é que eu vou fazer a negação dessa proposição? Também é muito simples. Veja bem, eu vou repetir a primeira proposição simples, né? Sou inteligente, repito ela aqui. Troco esse conectivo se então, né? Esse aqui, se então. Deixa eu mudar aqui, só para poder destacar a letra aqui. Então, troco esse se então pelo conectivo e, né? Pelo conectivo e. Eu repito a primeira, sem alterá-la. E vou negar a segunda. Passarei de ano, não passarei de ano. Então, super simples. Ó, se sou inteligente, então passarei de ano. Como é que eu vou negar essa proposição aqui, ligada pelo se então? Então, eu vou repetir a primeira, sou inteligente, troco pelo conectivo e nego a segunda. Então, ficaria, sou inteligente e não passarei de ano. Então, esse aqui é o símbolo do se então, né? Eu repito essa primeira proposição simples, né? Coloco o conectivo e vou negar a segunda proposição. Então, isso aí é uma questão simples, mas precisa ser memorizado, né? Então, eu não vou ficar aqui voltando, porque eu acho que o principal é a gente começar a fazer exercício para poder fixar isso aí. Então, somente através de exercício. Eu sei, tem uma semana dessa prova, então, pegue um dia para fazer esse tipo de exercício que vai fixar na mente. Lembrando que provavelmente eu tenho quase que 99% de certeza que uma dessas questões de negação de proposições vai cair na prova. Essa banca ela sempre cobra essas questões de negação de proposição, ok? Então espero que ao longo da semana alguém consiga aí dar uma repassada nesses conceitos básicos aí e da negação. Bom, galera, continuando, eu quero que agora vocês prestem bastante atenção na questão da negação da proposição se e somente se. Desculpa aqui, deixa eu só mudar isso aqui. Dessa proposição ligada por esse conectivo aqui, se e somente se, que é uma bicondicional. Bom, vamos atentar aqui pela proposição ligada pelo se então, que é essa aqui. Deixa eu mudar uma cor aqui, realçar aqui, botar um rosinha. Maria fica feliz se e somente se Pedro está presente. Bom, como que a gente vai fazer a negação dessa proposição ligada pelo se e somente se? Ela vai ter 3 resultados. Olha, eu poderia, para qualquer tipo de negação, estar provando isso na tabela verdade. Só que aí é um caminho bem longo e eu sei que essa aula, essa minha aula, né, a intenção, o objetivo dessa aula é apenas um resumo. Então, assim, eu não vou ficar provando se essas negações são verdadeiras, assim, dentro da tabela verdade, porque não vai dar tempo. Então, assim, a gente vai fazer o seguinte: proposição ligada pelo se e somente se, eu vou ter 3 resultados. Olha só. Eu vou, primeiro, Maria fica feliz ou Pedro está presente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou repetir a primeira, né? Trocar o se e somente se pelo ou e repetir a segunda, sem negar nada. Então vai ficar assim: Maria fica feliz ou Pedro está presente. Deu para perceber? Deixa eu tirar isso aqui. Maria fica feliz se e somente se Pedro está presente. Bom, na primeira eu vou colocar uma disjunção, colocar pelo ou, né? Então eu vou repetir as duas proposições simples: Maria fica feliz ou Pedro está presente. Bom, esse é um resultado. O segundo resultado, eu farei o seguinte: vou negar a primeira, Maria fica feliz. Maria não fica feliz. Vou trocar pelo conectivo e vou manter a segunda, Pedro está presente. Maria não fica feliz e Pedro está presente.
E o terceiro resultado ficaria assim, trocando por uma disjunção exclusiva. Aqui eu só esqueci de colocar uma coisa aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver como é que eu mudo isso aqui para texto. Deixa eu pausar aqui o vídeo, gente. Tá, continuando aqui, eu esqueci de pôr. Então o terceiro resultado vai ser uma disjunção exclusiva. Ó, ou Maria fica feliz ou Pedro está presente. Então, é um pouco chatinho? É. Mas é uma questão só de a gente fixar fazendo exercícios. Então, vou só repetindo, né? Para não ficar muito chato aqui. Maria fica feliz, se e somente se Pedro está presente. Vou ter três resultados. Primeiro, eu vou manter a primeira, Maria fica feliz. Vou trocar o se e somente se pelo ou Pedro está presente, sem alterar nenhuma das duas proposições simples. Na segunda, eu vou negar a primeira, Maria não fica feliz. Vou colocar o conectivo e, né? O e, que é a conjunção. Pedro está presente. Então a primeira, eu nego a primeira, coloco o conectivo e Pedro está presente. E a segunda, eu vou colocar uma disjunção exclusiva, que são esses dois ou aqui. Olha, pelo que eu tenho notado, a CESP quase que não trabalha com disjunção exclusiva. Ou Maria fica feliz ou Pedro está presente. Mas assim, basicamente, as estruturas de negação das proposições são essas. Eu vou colocar aqui uma tabela para que vocês consigam fixar melhor. Vou dar um pause aqui para eu construir essa tabela. Bom, então tá aqui, galera, a sinopse das negações, das proposições representadas assim por símbolos, né? Então eu coloquei essa tabelinha aqui para ajudar na fixação. De repente, cola isso aqui no caderno, copia isso aqui, leve para o trabalho, vai sempre ficar dando uma olhada, né? Porque aqui é super simples. Então a leitura dessa sinopse aqui é a seguinte: estão preocupados em decorar a tabela verdade, então é uma notícia muito boa. Vou ensinar uma maneira de que não precisa decorar a tabela verdade. Não há necessidade de decorar a tabela verdade, ok? Então no segundo vídeo nós vamos fazer a construção da tabela verdade e entender a tabela verdade ao ponto de, na hora de fazer o exercício, vocês não vão precisar de decorar aquele monte de falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro. Ok? Espero ter ajudado. Uma boa tarde a todos.